Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, vão chegando aqui todos vocês. Atrasei uns minutinhos aí, embora muitas pessoas nem sabiam que eu ia começar essa live também, não é verdade? Mas eu fico muito feliz que vocês estão aqui comigo, mantendo as lives aqui gravadas, tá? Tanto aqui no Instagram quanto no meu canal lá no YouTube. Então quem ainda não conhece meu canal no YouTube, corre lá. Ellen Fernanda, vocês vão me encontrar, aprender a empreender, e vocês estarão sempre comigo ali, sempre de olho em tudo que acontece, em todas as novidades e tudo mais em primeira mão. Enfim, eu espero que nossa live aqui não caia, porque meu telefone estava tocando bastante, por isso que eu não consegui começar antes a nossa live, tá? Para quem não sabe, hoje é meu aniversário e de presente para vocês eu estou entregando mais essa live e eu espero muito que vocês gostem, que vocês aproveitem e que vocês usufruam de cada detalhe, de cada coisinha aqui que eu entrego para vocês, beleza? A gente vai dar um pouco de continuidade aí no que a gente já vinha se falando. Lembra naquela primeira live que eu falei sobre vendas, tá? Sobre o seu poder persuasivo para você usá-lo, ele ao seu favor de maneira muito positiva, tá? Na live anterior também a gente continuou falando um pouquinho sobre as vendas e também sobre como comprar certo, como fazer compras assertivas, porque isso também é muito legal e é uma das estruturas, tá? Que segura ali o nosso empreendimento, que faz a gente crescer cada vez mais, ter saúde financeira, saúde física e saúde emocional, tá? Que são os pontos principais. Quer ter prosperidade, quer ter vida longa, vida feliz, tenha muita saúde espiritual, saúde emocional, porque a saúde emocional, ela recupera o corpo, não deixa o corpo doente. Muitas pessoas que são sadias, mas estão doentes. Por quê? Porque o emocional abala demais. E isso é muito ruim. E isso mexe com todas as nossas estruturas. Então, sem tantas delongas aí, tá? Muito obrigada a todos vocês que estão entrando. Vamos falar sobre dois elementos. Ó, eu até anotei aqui que eu tinha feito toda uma live, aí, toda uma estrutura aqui para poder fazer lives assim bem bacanas para vocês, para ter uma constância bem legal. Também relacionado à venda, como eu falei, é um nicho muito extenso, tá? Que a gente consegue falar sobre muitas outras coisas. E falando sobre as vendas, continuando sobre este assunto, hoje nós vamos falar sobre dois elementos que travam. Existem muito mais elementos que travam o seu negócio, que impedem seu negócio de crescer e de prosperar. Mas hoje, em especial, vamos falar sobre dois, tá? Porque senão ficaria muito extensa aqui a live, a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Então, que seja aí motivos pra gente fazer outras lives sempre focado nesse assunto. E a gente aí ter uma linha constante, beleza? Pra gente poder sempre falar do mesmo assunto, mas de maneiras diferentes. Aqui, Oi, Bel, muito obrigada, Bel, muito obrigada. Deus abençoe a todos nós, tá? Obrigada mesmo. A Bel é uma cliente minha antiga, né, Bel? Lá de 13 anos atrás. Nossa, a Bel tá comigo até hoje. Por que será, hein, Bel? Brigadão, viu? Então vamos lá, retornando, falando sobre as vendas, dois elementos que travam as nossas vendas, que impedem o nosso negócio de crescer. A gente às vezes não dá importância para certas coisas, pequenas coisas, que ali faz a grande diferença na nossa vida. Lá na frente a gente vai perceber. E quando a gente olha para trás, a gente fala, poxa vida, por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz diferente? Mas pra gente também não ficar se martirizando com isso também, né? Porque isso é muito ruim pra gente poder crescer ainda mais. A gente tem que pensar que a gente tá no nosso tempo, que no tempo certo, que o tempo é aqui e é agora. E o que importa é daqui pra frente. O que passou, já passou e tá tudo certo. Serviu como aprendizado, serviu como lição e agora a gente vai pensar lá na frente. Beleza? Isso aí a gente tem que fazer esse exercício diário para que ele crie um hábito na nossa vida, tá? Para que vire uma rotina na nossa vida de ter bons pensamentos, pensamentos positivos, porque é isso aí que deixa a nossa vida muito mais leve, tá? Então vamos lá. Vamos falar das vendas, parte 3. Eu acho que eu não coloquei aqui, eu nem sei se eu consigo colocar aqui agora. Não consigo colocar, né? Eu ainda sou meio poia
para poder mexer nesse negócio aqui do Instagram aqui, tá? Eu deveria ter colocado o título antes. Na live anterior eu já tinha colocado o vídeo antes de eu começar ao vivo. E hoje eu não fiz isso. Enfim, agora eu não sei pôr. Mas tudo bem. Então é vendas parte 3, depois a gente vai retomando. E a live também vai ficar gravada para que quem tá entrando agora, ou ainda vai entrar, ou ainda não tem a possibilidade de entrar na live, possa ver depois, tá? Com calma, com tranquilidade. Então vamos lá, retomando. Vamos falar de 2 elementos aqui que travam as nossas vendas. Eu trouxe 2, sendo custos altos e as baixas vendas. Vamos começar aqui pelas baixas vendas, porque eu acho que é um assunto bem bacana pra gente poder abordar, pra gente já começar aí a mexer ali dentro da nossa cabeça, sabe aquela chavinha que ela precisa ser virada e que às vezes ela tá ali emperrada, que a gente não consegue virar, mas com muito cuidado, com muita cautela, muita paciência, a gente aos pouquinhos vai virando ela e quando a gente vê, a gente já mudou, a gente já tem outras ideias, outros planos, né? Outra visão e é isso que importa. As baixas vendas, elas atrapalham sim, ou seja, elas impedem a gente de crescer, não é verdade? Sabendo que a gente que trabalha com vendas, que tem um comércio, que tem uma empresa, que seja serviço ou produto, o coração da empresa, do empreendimento é as vendas, não é verdade? A gente está a todo momento vendendo, ou vendendo o nosso conhecimento, ou vendendo aquilo, as nossas habilidades, aquilo que a gente faz de melhor, ou vendendo algum produto físico em especial, seja ele o que for. No meu caso aqui, eu vendo Romanel há mais de 13 anos, mas para quem vende roupa, para quem vende sapato, para quem vende qualquer outro tipo de acessório, a venda é a venda e ponto. Tá? O que muda são os segmentos, mas a venda em si é o mesmo. Aí eu falo assim, poxa, aí alguém fala assim, poxa, Ellen, mas as vendas tá muito ruim, tá muito baixa. Para eu conseguir manter ali uma constância de pagar fornecedor, pagar os custos que eu tenho para quem tem loja física, que tem aluguel, que tem funcionário, que tem alguns outros impostos aí que são às vezes maiores, tá? Ou para quem não tem loja física, que vende de casa, vende pelo celular, pelo Instagram ou pelo site, mas também que tem custos, tá? Como internet, como marketing às vezes para divulgar o seu trabalho, ou que tem o custos de telefone, custo de energia, custo que você busca a sua mercadoria, que você faz a sua compra, isso gera um custo, não é verdade? Então tudo tem um custo, mesmo você tendo uma loja física, que muitas vezes é muito maior, ou quando você vende de casa mesmo, que também tem esse custo gerado. Certo? Pra gente vender, a gente tem que ter o produto. Pra gente tem que ter o produto, a gente tem que investir, não é verdade? Então, assim, as baixas vendas atrapalham e muito. Por quê? Vou dar um exemplo muito patético. Vou dar aqui números aleatórios, tá? Não se apegue aos números, mas se apegue ao exemplo. Porque o exemplo é universal, tá? Você fala assim, Ellen, os meus custos, as minhas saídas são de R$6.000. Tá? Então eu pago o meu fornecedor, às vezes eu pago ele parcelado, a gente vai falar sobre isso, tá? O que vale a pena comprar parcelado, o que vale a pena você pagar à vista, qual a margem que você vai ter à vista ou parcelado, se a margem é maior ou menor, se compensa, como compensa. A gente ainda vai falar sobre isso assim, bem bonitinho. A gente não pode muito misturar o assunto, senão a gente acaba perdendo um pouco o foco do que eu vou falar aqui e acaba deixando de falar desses assuntos que são muito importantes e bastante relevantes lá na frente, que a gente pode ter uma live especialmente para falar sobre isso, tá? Então aí você fala assim, os meus custos são de R$6.000. Eu pago a internet, eu pago, sei lá, o aluguel, se eu tenho aluguel, eu pago o meu fornecedor, eu pago, sei lá, o meu contador, eu pago o DAS, ou eu pago o imposto, não importa. Os seus custos são R$6.000. E as suas vendas geralmente são deste valor, ou seja, tá empatando ali. E ninguém quer empatar. Para qual razão você quer acordar cedo, você quer investir no seu trabalho, você fotografa, você busca peça, você leva para o seu cliente, você faz aquela propaganda do seu negócio para você poder empatar? Não, você tem que prosperar, você tem que crescer, a sua margem tem que ser maior, você tem que tirar um lucro do seu trabalho, você tem que ter um lucro do seu negócio.
Então você vai entender que as suas vendas estão baixas e que você precisa aumentar as suas vendas. Se você sabe que aquele teu custo, seja variável ou fixo, é em média de valor X, no nosso exemplo aqui no valor de R$6.000, as nossas vendas têm que ser muito maior. No mínimo, uns 20 ou 30% maior do que os meus custos. E não é que o meu lucro final ainda será de 20 a 30%, ele pode ser menor, mas o meu lucro ele tem que aparecer, ok? Eu tenho que achar o meu lucro. A gente com um lucro de entre 15 e 30%, a gente está num lucro maravilhoso, levando em consideração que o lucro é da empresa, da sua pessoa jurídica, e que o lucro ainda não é o seu salário, o seu prolabore. O seu salário, o seu prolabore, ele está lá naquele valor de custo de R$6.000 aqui do nosso exemplo, tá? Então não misture as coisas, porque um dos fatores que faz a empresa cair de verdade, não ter força para levantar, é esse. A empresa lucra, a empresa dá dinheiro e você vai lá e não, a bucanha assim, come o seu lucro, levando para sua pessoa física. Isso faz com que a sua empresa caia, porque você ainda não entendeu que o lucro é da empresa e que o teu salário, o teu prolabore, esse salário que você tem de levantar, de fotografar suas peças, de divulgar o seu trabalho, de ir até a sua cliente, de ir até o seu fornecedor, fazer a compra, propaganda, ser secretária, fazer cobrança e tudo mais, isso é o seu trabalho. Você tem que tirar o seu salário desse trabalho lá dos custos e não do lucro, entende? Percebe a diferença? Que lucro é uma coisa, faturamento é outra, tá? Que os seus custos lá tem que ser extraído até mesmo o seu salário. Beleza? E que o lucro, essa margenzinha que a gente vai buscar ter maior, é da empresa. É o que você vai investir na empresa, para a tua empresa crescer cada vez mais, para a tua empresa prosperar cada vez mais, ok? Então isso precisa ficar muito bem claro para você, para que você não corra o risco de cair, tá? Então as baixas vendas, elas fazem sim com que o seu negócio caia. Aí você fala, mas Ellen, como que eu vou vender se ninguém tá comprando? Ai, a gente sempre coloca desculpa em alguma coisa, não é verdade? Ou não tem cliente, ou as pessoas não estão comprando, ou o tempo não está favorável, sei lá, ou está chovendo muito lá fora e eu não consigo sair, ou está muito sol e eu não tenho carro para me locomover, como é que eu vou sair para vender? Ou eu tenho filho pequeno, não consigo sair de casa, não consigo me dedicar. A gente sempre tem uma boa desculpa para as coisas quando não andam bem, não é verdade? A gente coloca a culpa em todo mundo. Em alguma coisa a gente vai culpar. Algum negócio a gente vai culpar. Então isso tá muito errado. Entendo? Me dá um joinha aí, gente, se vocês estiverem me vendo ou ouvindo, tá? Beleza. Então a gente sempre arruma um culpado aí pro negócio, não é verdade? Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, muita atenção, ok? Então a gente precisa entender o que é que estamos fazendo de errado. Se a gente tem um produto que é totalmente vendável, e se as pessoas estão comprando, se o comércio está se movimentando, se lá na época da pandemia, o correio, os transportes em geral, estava tendo muito problema para fazer entrega, porque a demanda era muito grande, eles não estavam dando conta, as pessoas estavam comprando, não é verdade? As pessoas não pararam de comprar na pandemia. E muitas pessoas que eu conheço, que estão perto de mim, conseguiram se reerguer na pandemia, tá? Aqui no meu caso, foi assim, um grande start para uma outra iniciativa, para eu poder levantar outras pessoas que estavam com muita dificuldade. Então, eu consegui resolver, solucionar um problema. Além de eu entregar o desejo, despertar o desejo, né, com as joias Romanel, que é o que eu vendo, eu consegui solucionar um problema de algumas pessoas.
Então, assim, as pessoas continuaram comprando. O problema era a gente que não estava conseguindo vender. E o que faltava ali para a gente poder vender mais? Talvez publicar o nosso produto, mostrar o nosso produto, realmente falar daquilo que é, daquilo que realmente é. A gente estava muito acostumada, sabe, naquela zona de conforto que o tempo oferecia pra gente, aquela zona de conforto, com aquele número X de cliente, tava favorável, tava tudo muito bom, tudo muito legal, eu estava vendendo razoavelmente bem, porque vocês talvez não estavam vendendo tão bem assim, porque se estivesse vendendo tão bem assim, e estivesse sabendo administrar a sua empresa, e tendo a noção de que o lucro da sua empresa é da sua empresa, durante esses quase 2 anos de muita dificuldade durante a pandemia, vocês não caíram. Porque se vocês sabiam como é que moldava a empresa, como é que a gente administrava o nosso dinheiro, aquele lucro que a gente tinha, quando a gente estava vivendo ali antes da pandemia, a gente tinha ali uma reserva de emergência, a gente tinha fôlego para poder respirar, não precisava ficar rezando para Jesus para o mês seguinte poder conseguir pagar as contas. Então, assim, vocês tinham um certo conhecimento, então estava tudo ok. Agora, quando você estava ali instalado, focado naquela zona de conforto, vendendo fiado, recebendo ali das clientes porque estavam trabalhando, estavam recebendo, estava tudo certo, ai, tá tudo bonito, tá tudo legal, tá tudo confortável aqui para mim. E de repente veio a pandemia e pá, te dá aquela chacoalhada, não é verdade? Ou você acorda ou você perece para sempre. E eu acredito que muitas de vocês preferiram acordar, não é verdade? Para a realidade, para entender o mundo e entender assim a situação que a gente viveu e que outras piores podem acontecer. A gente não sabe. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não somente com o mundo em si, com uma nova pandemia, alguma catástrofe, sei lá, com o governo, que essa oscilação, a gente nunca sabe o que acontece, que uma hora sobe, uma hora cai, uma hora tá favorável, outra hora não. Entendeu? Às vezes pode acontecer alguma coisa com você mesmo, ou com a sua família, ou com o seu próprio negócio. Aí eu te pergunto, então a gente precisa entender o nosso cenário, a gente precisa entender onde é que a gente tem que mudar, o que é que a gente precisa melhorar pra gente poder só ter prosperidade aí, pra gente só crescer, entendeu? Porque depois é muito fácil a gente culpar uma pandemia, a gente culpar um tempo não favorável, a gente culpar o desemprego alheio, a gente culpar a inadimplência que está afetando muito a nossa vida. Eu também já tive esse tipo de pensamento, até eu virar a chave da minha cabeça e entender que tudo ali dependia de mim. Que se eu não mudasse as minhas ações, se eu não mudasse o que estava ali dentro de mim, as coisas não iam dar certo, ia dar tudo ruim, não ia ficar legal. Então a gente precisa entender o nosso cenário, a gente precisa entender onde é que a gente quer chegar pra gente poder traçar o nosso próprio caminho, ok? Se a gente não fizer isso com estrutura, com sabedoria e com o pé no chão, a gente não aguenta, a gente perece. Então a gente precisa aumentar as nossas vendas, a gente precisa melhorar as nossas vendas, a gente precisa aparecer mais sim. A gente precisa entender que o nosso público está ali fora e que se a gente não aparece, o que acontece? Eles não procuram a gente, porque o que não é visto não é lembrado. E se a gente cai no esquecimento de outras pessoas, entram outras pessoas no seu lugar. E se entram outras pessoas no seu lugar, você cada vez vai ficando mais para trás. E isso não é culpa do que está lá fora, e sim culpa do que está acontecendo com você, que não está tendo maturidade para poder tomar uma decisão, para poder fazer algo novo. Então, essas vendas baixas, elas atrapalham muito e elas impedem muito o crescimento do seu negócio. Então você precisa colocar isso como meta, entendeu? Para você poder transformar essa meta em realidade. Quanto é que eu preciso vender no mês para ter a minha margem de segurança, para poder ter um lucro, né? Um lucro desejável, para poder começar a manter a minha empresa de pé e funcionando pelas próprias pernas. Porque a partir do momento que a minha pessoa física
precisa colocar dinheiro na minha pessoa jurídica, o seu negócio já não funciona mais. Ele já não tem mais estrutura. E a partir do momento que eu, pessoa física, vejo que o meu negócio, minha pessoa jurídica, está indo bem, está indo legal, está tendo um movimento razoável, positivo e bacana, a partir do momento que eu começo a pensar que esse dinheiro da empresa é meu e começo ali fazer retiradas para coisas banais, eu preciso entender que isso também eu começo ali a cavar a minha empresa. E cavar a estrutura dela ali, vai ter uma hora que ela não vai aguentar e ela vai cair. Então vocês percebem que depende de vocês ter esse equilíbrio, saber quais são os meus custos e entender o quanto é que eu preciso vender para poder cobrir os meus custos e ainda ter uma margem de lucro. Uma margem de lucro que eu possa ali sempre reinvestir na minha empresa. Então essa clareza precisa estar dentro da nossa cabeça, a gente precisa entender isso, a gente tem que ter esse plano de ação para a gente poder crescer cada vez mais. Então, se eu tenho um custo de R$6.000, seja ele fixo, variável, mas que a média seja de R$6.000 no mês, eu preciso no mínimo vender R$8.000, R$9.000, no mínimo. E é muito óbvio que conforme a gente vai vendendo mais, a gente vai crescendo mais, os nossos custos, eles também vão subindo gradativamente. Eles vão acompanhando. O que não pode são as vendas, são as entradas serem iguais ou menores do que a saída. Se as entradas são iguais ou menores que a saída, você já está ficando ali numa linha vermelha, num ponto de alerta, onde você precisa tomar cuidado, porque se você não se atenta a esses detalhes, você acaba caindo. Então você aproveita esses tempos favoráveis de venda. Às vezes as pessoas ficam tão focadas que dezembro, que vende Dia das Mães, que vende dezembro, que vende Dia das Mães, que vende, que elas esquecem que o ano tem 12 meses. E elas pensam que são só 2 meses que são capazes de vender, que os outros 10 não. Muito pelo contrário. Aí a gente, muito pensando nisso, a gente pode poder colocar ali na nossa cabeça que se o mês de dezembro, por exemplo, e o mês de dezembro é um mês muito favorável, se ele sendo um mês tão poderoso e favorável assim, eu já tenho que pensar nele com aquele olhar de que será ele o início da minha grande jornada. Vai ser por ele que eu vendo muito, que eu consigo ter uma entrada muito maior de dinheiro dentro do meu caixa, que eu vou poder começar ali a fazer a minha reserva da minha empresa. Então, eu vou me basear neste mês e vou trabalhar ali a fundo para os outros meses. Aí eu trabalho com muito mais folga, com muito mais tranquilidade, sabendo ter o equilíbrio. Entendeu? Então, como é que eu vou fazer para vender agora? Aparece, mostra suas peças para o seu público, mostra o que você vende, mostra o que você faz, agrada as pessoas que compram de você. Aí permite com que elas comprem cada vez mais, com que isso se torne algo constante e com que outras pessoas, através dessa pessoa, comecem a comprar de você também. Ofereça o seu produto, seja diferencial, mostre algo novo, diferente. Promova, faça promoções bacanas, não precisa ser promoções de dinheiro. Comprando de mim hoje, você vai ter 30% de desconto, tirando ali a sua margem de lucro e ficando cada vez mais baixo, cada vez mais lá embaixo. Não, faça diferente, faça modos diferentes. Promocione, você compra tal peça e ganha 10% na segunda peça. Ou você comprando aqui, você concorre a um prêmio e faça algumas estratégias em tempos favoráveis. Para o Dia das Mães, faça uma promoção bacana do Dia das Mães. Algo novo, que chame, que engaje ali cada vez mais a sua página, as suas vendas. Enfim, então assim, renove, que parta exatamente de você. Entendeu? Então, mas tenha claro esses números, o que sai e o que você precisa vender para poder crescer cada vez mais. Então, isso são um dos fatores que podem, sim, impedir a sua empresa de crescer, entendeu? Que são as baixas vendas. Então, você precisa agora trabalhar muito nisso, focar nisso. E o outro grande fator que pode impedir da sua empresa crescer são os custos altos. Muitas pessoas, elas pecam em pequenos detalhes. Eu vou dar um exemplo aqui bem bacana para vocês. Eu queria ter aqui a minha lousa, mas eu preciso buscar ainda. A gente estava fazendo as gravações do curso e as minhas coisas acabaram ficando lá.
Mas quando a gente anota, parece que fixa mais na cabeça da gente, não é verdade? Mas eu vou providenciar isso aí para umas próximas lives, tá? Mas eu vou falar aqui mesmo, exemplificando, e vocês vão acabar entendendo. Se tiver necessidade depois, vai lá no vídeo gravado, volte um pouco e entenda um pouco melhor sobre isso que eu vou falar agora, porque isso é muito importante para vocês entenderem. Por exemplo, amigas minhas, alunas minhas de mentoria, que vendem Romanel, por exemplo, que grande maioria das pessoas são consultoras Romanel. Embora eu também presto mentoria para quem vende sapato, para quem vende bolsa, para quem vende roupa, não importa. É desenvolvimento pessoal e profissional, é o crescimento, tá? Então não importa o que você vende ou o que você faz, tá? A mentoria, ela é universal e ela é totalmente exclusiva para aquilo que você precisa, para aquilo que é de necessidade sua, beleza? Então eu já vi muitas pessoas falando assim, Ellen, não tá fácil, não tá legal, eu vou aumentar a margem do meu produto. Mas elas não sabem precificar o produto, elas querem simplesmente aumentar uma margem do produto, desalinhar com o mercado, ok? A gente pode sim aumentar a margem do nosso produto se alinhando com o mercado, você tem que estar por dentro do mercado. E você tem que oferecer algo extraordinário aí para você ter essa margem maior de valor. Ok? Não adianta simplesmente você falar, eu vou vender 10% mais, vou colocar uma margem de 15% mais do que eu vendia, que tá fora da realidade, fora do mercado e tá fora das suas expectativas, das expectativas que você leva para o seu cliente. Não é compatível. Você tem que fazer uma entrega muito extraordinária, você tem que entregar muito do seu serviço para você poder conseguir ter essa margenzinha a mais no seu produto. Então você tem que se alinhar e se atentar a isso, beleza? Mas elas acham que elas aumentando a margem de lucro delas, elas vão ter um lucro maior. Por exemplo, se você coloca R$1 a mais no seu produto, você não vai ter uma margem de lucro de R$1. Você pode ter aí, em média, 20% talvez desse R$1 de lucro. 20% de R$1 talvez é muito pouco. Não vai ser o suficiente para mim. É claro que não vai ser. O que vai ser suficiente para você, você entender e saber enxergar os seus custos, aquilo que sai da sua empresa, aquilo que você paga e você diminuir esses custos. Aí sim, se você tirar R$1 do seu custo, você vai ter R$1 de lucro, você vai ter 100% de lucro. Vocês conseguem perceber essa diferença? Que às vezes muitas pessoas não conseguem se atentar nisso. Elas se atentam em aumentar o valor do produto dela, mas não se atentam que se elas diminuírem R$1 do custo dela, elas vão ter 100% de lucro. Ao passo que, se elas aumentam R$1 do produto, elas não têm 100% de lucro. 10, 20, talvez, sei lá, 30%, olhe lá. Então, vocês conseguem entender essa diferença? Vocês percebem que é nos pequenos detalhes que a gente enxerga tantas diferenças assim? Pois é, então a gente precisa muito se atentar a isso aí. Aí a gente olha para os nossos custos. É claro, a aluna minha, pelo menos, tá? Ela tem na palma da mão os custos dela. Ela sabe exatamente o que sai da empresa dela, seja aquela taxinha do banco que você nem olha, que você nem observa, como aquela compra desnecessária, ou aquele, sei lá, aquele dinheirinho ali que você usou para fazer alguma coisa para sua própria empresa, talvez, que não era no momento, que não era necessário você gastar com aquilo. Então, esses pequenos custos, se você sabe podar ele, você consegue ter 100% do lucro. Muito, por exemplo, quanto é que você paga de taxa de banco? Você sabe quanto você paga de cesta de relacionamento do seu banco? Às vezes você não sabe. Você sabe quanto que o seu banco te cobra de IOF? Você utiliza o cheque especial do seu banco se você tem cheque especial? Você sabe disso? Você sabe quanto é que você paga de combustível para poder atender uma cliente? Sendo que você poderia mapear ali muito bem bonitinho as clientes que você vai atender naquele dia e tirar um dia só para atender que seja 4 ou 5 clientes de uma vez e gastar uma única vez o combustível do seu carro? Você consegue perceber essa diferença? Que você fazendo essa economia, você consegue
encontrar 100% do seu lucro, aumentar ainda mais a tua produtividade, sem ter que aumentar o valor do seu produto? Você já percebeu que aquela compra que você faz por aquele desespero para poder vender mais, que não era necessário naquele momento, por exemplo, que você pode muito bem comprar muito, mas de maneira correta? Lembra na live passada que eu falei sobre as compras assertivas? Que você sabe exatamente o que você vai comprar para atender o seu cliente, principalmente em épocas favoráveis, como datas comemorativas de Dia das Mães, de Natal, Dia dos Namorados, enfim, essas datas que a gente sempre presenteia alguém e que a gente acaba sempre vendendo mais por essa razão. Então vocês já entenderam a diferença que você está fazendo, que não está relacionado a você aumentar a margem de preço do seu produto, e sim diminuir os custos que você tem na sua empresa? Quando você consegue ter essa noção de números muito clara na sua vida, você consegue ter um equilíbrio. Você consegue, eu não vou falar nem em equilíbrio, vou falar em alinhamento, que é muito melhor. Porque o equilíbrio às vezes soa como você tirar mais daqui para colocar aqui, para você chegar no equilíbrio. Não, e quando você tá aqui e aqui, e quando você começa assim a se alinhar assim, você começa a ser muito mais produtiva, ter muito mais produtividade no seu negócio, você se alinha de maneira muito mais extraordinária e muito mais certa. Então vocês percebem que muitas vezes, uma porcentagem muito grande aí, tá? Que o falecimento do empreendimento de vocês, ou quando eles adoecem, está muito dali da cabeça de vocês, de como vocês administram o seu negócio e não ali do mundo ali fora. Porque a gente culpa as pessoas porque não estão comprando, a gente culpa as pessoas porque não estão pagando, a gente culpa as pessoas porque não estão procurando o nosso produto, a gente culpa as pessoas porque não estão facilitando pra gente, a gente culpa as pessoas porque jogam sujo. Entendeu? Então a gente precisa se atentar a nós, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente realmente pretende para nossa empresa, para o nosso negócio. Como é que a gente quer a prosperidade da nossa empresa se a gente não tem meta? Se a gente não sabe nem de onde a gente está saindo, muito mais de onde a gente vai chegar. As pessoas não sabem. Elas querem, sim, elas querem enriquecer do próprio negócio, querem que o negócio dê certo. E pior, elas querem que o negócio dê certo no primeiro mês, no segundo mês. E se não dá certo, no terceiro mês ela simplesmente joga a toalha e vai embora. E não deu certo, não é pra mim, isso não é legal. Inventaram essa história e isso não é verdade. É uma realidade distante. Não, gente. Eu demorei, foram anos pra chegar onde eu cheguei. Anos. E dentro desses anos, eu precisei cair muitas vezes. Eu precisei errar muitas vezes. E continuo errando. Para saber onde é que eu vou fazer certo. Para saber onde é que eu preciso mudar. Para eu saber onde eu tenho que começar a minha mudança. Quando a gente busca muita mudança lá fora e ela não acontece, a gente precisa buscar a mudança na gente. E a partir daí que a gente começa a ver realmente as coisas mudarem. E mudarem para melhor. Vocês conseguem perceber a diferença que é da gente querer e da gente ser, da gente fazer? Que querer é muito distante, mas quando a gente faz, as coisas acontecem. É simples. É muito fácil a gente olhar para o vizinho e ver que o vizinho está prosperando, está crescendo, está vendendo. O que está acontecendo de errado com a gente que não está prosperando, que não está crescendo, que não está vendendo? Será que o problema está mesmo no meu produto? Será que o problema está mesmo no físico da minha empresa? Não, gente, está na estrutura. Está naquilo que move a empresa, está ali em você. Exatamente em você. A maneira como você conduz, a maneira como você faz, a maneira como você projeta. As pessoas começam um negócio do nada. Elas só querem prosperar. Elas querem viver do próprio negócio. Querem ter uma vida abundante. Elas querem daqui com 50 anos, 60 anos estarem aposentadas tranquilas só contando dinheiro. Mas elas não fazem nada para isso. Elas querem simplesmente ficar no mesmo lugar e ver a mágica acontecer. E culpar as pessoas, culpar o mundo, culpar a pandemia, culpar o fornecedor, culpar o cliente. Então tem muita coisa que tá errado aí, entende? Então um dos grandes motivos
disso acontecer é você não ter esse equilíbrio. É você não saber exatamente onde você tá e aonde você quer chegar. E a partir do momento que você entende, que você sabe a razão, o ponto de partida que você tá e exatamente o ponto de chegada, as coisas vão começar a acontecer. E depende muito também do seu olhar, tá? Porque a sua visão também diz tudo sobre você, sobre aquilo que você projeta. Se o seu olhar está lá na frente, naquilo que você realmente quer, lá na frente, os pequenos pontos que você vai passando, esse caminho que você vai trilhando, você vai enxergar como etapa. Mas dependendo onde você está com o olhar, todo o caminho que você vai enxergando, todo aquele pontinho, problema que você vai vendo, você vai encontrando, você vai falar que é um obstáculo, você vai enxergando como um obstáculo, como algo que te impede de alguma coisa. Então tudo depende muito da sua visão, daquilo que você realmente quer, daquilo que você realmente planeja. Vocês conseguem perceber essa diferença? Conseguiram entender desses dois elementos que travam, que bloqueiam a sua empresa? Não importa se é um produto físico ou se é um serviço que você presta, que você vende. Você entende que o seu custo, ele precisa ser menor que a sua venda, que a sua venda ela tem que ser muito maior que o seu custo, porque senão a conta não vai fechar. E se a conta não fecha, a sua empresa vai cair. E não adianta você culpar outras pessoas, não adianta você culpar o mundo ou as coisas que acontecem no mundo, que o tempo não está favorável, que não está legal, que as pessoas não estão comprando, não estão querendo, que está muito naquilo que você oferece, naquilo que você faz. Então, quando você começa a entender e perceber essa diferença, você vai conseguir ter mais clareza e os resultados vão começar a aparecer. Então, você consegue entender também que não está relacionado ao aumentar o preço do seu produto, aumentar o preço do seu serviço, e sim em diminuir os custos que a sua empresa tem? Você tem muito claro aquilo que a sua empresa gasta? Aquilo que sai de dentro da sua empresa? Se você não tem isso claro, você nunca vai saber. Você só vai ver que as coisas não estão indo bem. E você não vai entender o porquê. Correto? Então, essa análise, ela tem que ser feita. Esse olhar, ele precisa acontecer. Esse alinhamento, ele deve estar muito bem colocado. Porque senão as coisas não vão acontecer. Concorda comigo? Porque se a sua entrega não for extraordinária, se o seu trabalho não for extraordinário, nada vai adiantar, ok? Então a gente precisa se atentar muito a isso e parar de culpar as pessoas, parar de culpar ali fora, parar de culpar o mundo, parar de culpar a pandemia e outras coisas, que não está relacionado a isso. E sim a maneira como você enxerga e como você administra o seu próprio negócio. Ok? Eu espero que tenha ficado muito bem claro, que tenha ficado muito bem alinhado tudo isso para vocês e que a partir de agora, deste momento, a sua mente brilhante comece a mudar. E eu tenho certeza que vai, né? Então você já pode muito bem, para te ajudar em relação a isso, em relação às vendas, dá uma olhadinha lá nas lives anteriores, que eu falei muito sobre isso, falei sobre o seu poder persuasivo, de como você engajar, aumentar as suas vendas, como você potencializar as suas vendas, porque ela sim é o coração do seu negócio. São as vendas que vão determinar a saúde financeira, emocional e tudo mais da sua empresa. E a sua, é claro, né? Porque não adianta nada você ter um corpo sadio e uma mente não sadia, que o seu corpo vai adoecer. E se isso acontece, babau. Então a gente não pode permitir com que isso aconteça, ok? Eu espero que tenha ficado muito claro, eu espero ter ajudado vocês aí com essas duas dicas, esses dois elementos que travam, bloqueiam, impedem, né, o crescimento da empresa de vocês. Olhem lá as duas lives anteriores, eu deixei gravado aqui no Instagram, como vou deixar essa. Também vou deixar lá no YouTube para quem é inscrito no meu canal, vai ver as lives, tá bom? E vai poder ali usufruir de cada detalhe, tá? E aplicar. Não adianta só ouvir, você precisa aplicar. As ferramentas estão aí sendo dadas para que elas sejam executadas, tá? Se você não usa, não faz uma boa execução, assim, não executa da maneira correta, as suas ferramentas de nada vai adiantar esse artigo aqui. E também não adianta também vocês agora ficarem desesperados. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Começar ali, ler, assistir, querer saber tudo de uma única vez, encher a cabeça ali de conhecimento e depois nem poder balançar a cabeça porque o negócio não sair do lugar. Também que isso não vai resolver nada, vocês precisam absorver.
Inspira conhecimento e respira prática, ok? Inspira conhecimento e respira prática. É assim que acontece. E é tudo gradativamente, de passinho em passinho. Não adianta você começar o seu negócio hoje e querendo chegar nos seus maiores resultados amanhã, porque não vai rolar. Beleza? Então hoje nós falamos de 2 elementos que bloqueiam, que são os custos, as vendas baixas e os custos altos. Tá? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, beleza? E a gente vai continuar falando sim numa próxima live sobre esses elementos, porque tem muito mais elementos ali que podem acabar com a sua empresa. E a gente vai continuar falando sobre eles, tá? Então na próxima live, deixa eu ver se eu deixei aqui a minha folha, porque eu já mostro pra vocês o que é, mas eu acho que eu não deixei aqui. Eu só trouxe aqui a pauta. Ah, tá aqui sim, ó, tá aqui, tá? Não tá aqui não. Não tá aqui não, eu achei que estava, mas não está. Mas tudo bem, eu só trouxe aqui pra live de hoje a pauta de hoje mesmo. Mas não tem problema, a gente vai continuar falando de mais 2 elementos que impedem o crescimento da sua empresa. A gente vai dividir isso em etapas, em lives, pra não ficar algo muito extenso, tá? Pra ficar algo mais assim, mais leve, pra gente poder conseguir estender mais sobre cada assunto, porque não adianta nada eu querer vir falar sobre todos de uma vez e falar minimamente sobre cada um e vocês não absorverem nada, tá? Então vamos fazer assim de pouquinho em pouquinho, cada live a gente fala sobre um elemento ou 2 elementos, tá? Até encerrar esse assunto pra gente poder entrar em outros assuntos, beleza? Vou avisar aqui vocês, pelo menos nos stories, então fiquem ligadas aí, tá? Se caso vocês ainda não me seguem aqui no meu perfil, se estão caindo aqui agora de paraquedas, já comecem a seguir meu perfil aqui para vocês poderem ficar por dentro de tudo, beleza? Vou fazer umas caixinhas aí de sugestões, porque eu preciso muito de algumas sugestões suas referente ao meu perfil, tá? Vai rolar umas mudanças aqui e eu vou querer a opinião de vocês porque é muito importante para mim. Pegue esse aviãozinho aqui e mande para outras pessoas, tá? Depois que a live for ao ar aí também, tiver gravadinha, bonitinha, mandem também para outras pessoas para que elas também conheçam, para que elas saibam. E nunca pensem que se você compartilhar o seu conhecimento, você vai estar diminuindo a sua capacidade de venda, sua capacidade de empreendedora. Muito pelo contrário, quanto mais você compartilha aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, muito mais você prospera e muito mais você passa a conhecer, tá? Isso é muito importante, muito importante. Não pensa que você vai ensinar a maneira como você vende o seu produto, que você vai ensinar a maneira como você entrega o seu produto, que isso vai fazer com que outras pessoas vendam mais e você venda menos, tá? Tudo está ligado à maneira como você faz e não à maneira como o outro está fazendo. Nunca esqueçam disso, tá? Então, eu vou avisando vocês aqui, mas fiquem ligadas, tá bom? Eu sempre vou dar alguma palhinha aqui, uns spoilerzinhos aqui nos meus stories, tá? E a gente vai continuar falando sobre os elementos que impedem o crescimento da empresa, beleza? Para poder ficar bem gravado aí na cabecinha de vocês, tá? Gente, muito obrigada a todos vocês que entraram aqui, a todos vocês que estão comigo até agora, ou vocês que entraram, saíram, ou que estão chegando aqui agora, não importem. Vai ficar gravada para que vocês possam assistir desde o início. Eu espero sim que isso tenha feito, né, tenha surtido efeito na vida de vocês. O que surta efeito na vida de vocês e vai sim surtir muito efeito. Usufruam de cada detalhe, de cada dica com muito carinho, tá? Com muita atenção, com muita cautela. E pratiquem, tá? Pratiquem muito, não adianta só ouvir. Pratiquem cada vez mais, tá? A prática, ela é necessária, tá bom? Então, muito obrigada. E fico aqui, fiquem comigo, tá? Porque hoje o dia inteiro eu vou colocar alguma coisa nova pra vocês, tá bom? Um super beijo e até qualquer momento. Tchau, tchau.